voz aí. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo, braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: Não temas, sou contigo. eu já sei o caminho aberto pelas águas, faz o bem. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto: Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto: Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o bem. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina
reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Rogério. Parece que está. Querido Deus, nesse momento, obrigado que estamos aqui, Jesus. Toma a vida do titio, dai uma boa palavra para poder pregar hoje, em nome de Jesus. Dei a mente de Cristo, em nome de Jesus. Abençoe a titia, abençoe titio, abençoe nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, só da amada igreja, com santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode abrir a tua Bíblia em nome de Jesus. É mandar você sentar, né? Mas abra a tua Bíblia, depois que nós lermos, você senta para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, amém? Versículo 27. Depois você vai deixar aberto aí mesmo. Em nome de Jesus. Está escrito assim na palavra do Senhor: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sente glorificando o nome do Senhor. Pai, obrigado por esse momento juntamente com a tua amada igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu este local, este ambiente, para juntos nós crescermos na graça e no conhecimento. Obrigado pela tua filhinha, tua princesa Yasmin, que orou pela minha vida. Senhor, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos nessa noite e não aquilo que nós queremos. É tudo que nós te pedimos, isso tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, estamos mais um dia na casa do Senhor, com o propósito de voltar para a nossa casa mais fortalecido pela palavra, a qual liberta e transforma. E meditando nessa passagem, eu quero trazer para nós hoje uma compreensão de algo muito importante, em que o apóstolo Paulo traz para nós a igreja em Corinto. Ele, enviando essa carta a essa igreja, ele queria despertá-la para que possa nós, nesse tempo, também despertarmos como foi aquela igreja e viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que ele, compreendendo que vivendo neste mundo, temos uma caminhada a trilhar, temos uma vida a ser vivida, e pensando dessa forma, ele traz essa expressão muito forte ao nosso coração, que ele, esmurrando o seu corpo, querendo que seja escravo, para que depois que ele pregasse a outros, ele não viesse ser reprovado naquele grande dia diante do Senhor. Então,
olhando dessa forma, nós aprendemos muita coisa. E eu pedi ao Espírito Santo que falasse o meu coração, para que pudesse compartilhar com a igreja. Nós podemos ver um ponto importante aqui, que o fato de você pregar, que o fato de você louvar, que o fato de você orar, não te blinda das tentações que pode ocorrer neste mundo ao qual nós estamos vivendo. Mas que precisamos entender que ao pregarmos, nós seremos tentados, e que possamos estar firme naquilo que nós pregamos, naquilo que nós cantamos, naquilo que nós oramos, para que possamos vencer as astuta cilada do mal. Nós sabemos que nós somos limitados e não sabemos o que vem no amanhã. Não sabemos o que pode acontecer na nossa vida daqui a uma hora. Mas nós precisamos ter algo que é importantíssimo na nossa vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela clareia, ela nos protege, ela nos alimenta, ela traz esperança, ela traz paz, ela traz convicção. E nós precisamos estar com a palavra de Deus, para que possamos viver de maneira tal e não sermos reprovados. E quando nós olhamos aqui nas Escrituras, nós vamos perceber justamente isso que Paulo queria trazer para aquela igreja. No capítulo 10, logo à frente, ele vai trazer para aquela igreja, de uma forma ampla, aquilo que ele estava tentando transmitir. Eu peço que você abra a tua Bíblia, no capítulo 10, de 1 Coríntios, para que possamos juntos entendermos o que Paulo estava dizendo, quando ele finaliza o capítulo 9, dizendo dessa forma: mas eu esmurro meu corpo e faço dela meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E agora ele vai sair para o capítulo na frente, o capítulo 10, para que a igreja ao qual ele estava enviando a carta pudesse entender, para que aquela igreja pudesse entender o que Paulo estava tentando transmitir. E ele vai dizer dessa forma para nós: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual a que acompanhava. Essa rocha era Cristo. Então ele está dizendo para aquela igreja, dizendo: olha, irmãos, eu não quero que vocês venham esquecer como foi a vida dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas, dos nossos pais. Eles tiveram a mesma oportunidade. Eles foram visitados pela graça de Deus através de Moisés. E ali, naquele cenário de vergonha, naquele cenário de humilhação, naquele cenário de opressão em que Faraó estava colocando o povo, Deus vem com Moisés e tira aquele povo e faz passar pelo mar do Nilo, e ali no Mar Vermelho atravessa, e este povo ali simbolizando o batismo, passando pelas águas, caminhando pelo deserto, eles foram alimentados e beberam da água espiritual. E vai dizer qual era a água espiritual. A água espiritual era Cristo. Ele tentando transmitir para a igreja, vocês devem entender que eles provaram daquilo que Deus queria para a vida deles. Eles não estavam cegos. Eles estavam percebendo que eles estavam saindo de um lugar ruim, estavam caminhando para um lugar de excelência, que era Canaã. E Deus estava conduzindo eles pelo deserto, e Deus deu para cada um deles de Cristo. Cristo estava sendo dado para cada um deles. Eles estavam bebendo daquilo que dava vida para eles caminhar no deserto. É isso que ele está dizendo para aquela igreja. E vai nos dizer: contudo,
Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por isso, o corpo deles ficaram prostrados no... Por que o corpo deles ficaram prostrados no deserto? Aí mesmo, onde nós estamos lendo, está dizendo para nós. Porque Deus não se agradou deles. Deus não se agradou deles porque... Nós vamos entender. Veja que nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizer: eu devo me posicionar. Por quê? Porque a minha vida não resume só em uma pregação. A minha vida não se resume só em uma canção. A minha vida não se resume só em uma oração ou em uma igreja. A minha vida se resume em agradar a Deus. Esse povo teve a oportunidade. Ele estava sendo oprimido, humilhado, escravizado, judiado, passando por todo o processo de dor e sofrimento. E Deus, olhando para este povo, tirou, através de Moisés, por meio de Moisés, conduziu, abrindo o mar, fazendo um milagre. E esse povo caminhando com eles, ali no deserto. A Bíblia nos diz que Deus fez com que jorrasse água da pedra. E eles beberam, eles provaram do amor de Deus, da graça de Deus. Mas Deus reprovaram. Deus não se agradou da vida deles. Isso é importante. Por quê? Porque certamente esse povo queria chegar em Canaã. Amém ou não amém? Esse povo queria sair da visão de Faraó, de sofrimento, e queria chegar em Canaã. Mas está nos dizendo que Deus não se agradou deles. Teve um motivo. Teve um motivo. E nós estamos vendo que um homem como o apóstolo Paulo, que andou por continentes, que pregou para milhares de milhares, que escreveu a maior parte das escrituras, se ele escreveu porque ele estava completamente quebrantado, santificado, completamente sensível para Deus, que viu coisas que a gente não pode nem, ele falou, nem falar, são coisas que eu não posso nem expressar, que viveu milagres e sinais, coisas extraordinárias. Ele estava dizendo: eu tenho que, toda vez que eu vejo o meu corpo querer se movimentar contrário àquilo que desagrada a Deus, eu tenho que fazer o que no meu corpo? Eu tenho que dar murro. Eu tenho que fazer com que o meu corpo submeta a palavra de Deus. Que meu corpo fica disponível para fazer aquilo que Deus quer e não o que eu desejo. Então eu esmurro o meu corpo, para que o meu corpo venha estar completamente voltado para agradar a Deus. Ele não ficava olhando para aquilo que ele produziu, como Deus vai me justificar, porque Ele sabe o que eu já fiz na terra. Deus vai ter que me justificar, por quanto sofrimento que eu já passei, quantas chicotadas eu já tomei, quantas prisões, quantas dores eu passei pregando o Evangelho, quantas almas eu ganhei. Se o meu corpo está pedindo isso, eu tenho que dar para o meu corpo, para satisfazer o meu corpo. Não, ele entendeu. Não, eu não posso ser reprovado, porque a vida não se resume só neste mundo. Eu tenho que terminar a carreira. Ele me tirou debaixo do lamaçal do pecado, ele vai dizer. Eu era o principal dos pecadores. Eu estava condenado, porque eu lutava contra o povo de Deus. Eu perseguia, eu matava, eu humilhava, eu prendia. Mas Deus, de me ferir, Ele me abraçou e me amou. E agora, eu devo entender que meu corpo não pode mais ser meu senhor, mas sim meu escravo. É eu que dou ordem para ele, não ele que dá ordem para mim. Agora, este povo, tendo a mesma experiência, ele está dizendo:
deveria agora olhar para Deus e dizer: seja feita a tua vontade. Quem poderia nos tirar desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia? Quem poderia vir com tanta graça para um povo miserável, povo sem condição, povo sem físico, povo ali debilitado? Quem poderia querer um povo daquele? Ninguém. Mas Deus olhou para este povo e vai nos dizer a Bíblia que Deus cuidou deles, supriu as necessidades deles no deserto. Agora está nos dizendo que Deus não se agradou deles, e nós vamos ver por que Deus não se agradou deles. Está escrito na palavra do Senhor. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aí vai nos dizer: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçamos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se entregar a farra. E outras traduções, fogo, ou se divertir. O povo que Deus havia tirado daquele local de opressão, não tinha ninguém por eles. Eles olharam e falaram: este Moisés que nos tirou da terra do Egito, ele subiu 40 dias, até agora nada de chegar, morreu. Vamos fazer com que nossa carne venha ter prazer neste lugar que a gente está. Nós estamos caminhando para ir para Canaã. Já que esse Moisés não apareceu mais, vamos criar uma imagem, vamos criar um ídolo, e nós vamos colocar esse ídolo como nosso Deus, e nós vamos beber, se divertir, farrear e dar tudo aquilo que a nossa carne deseja. E a Bíblia está dizendo: mas Deus não se agradou deles. Por que Deus não se agradou? Porque eles não quis dar murro, esmurrar o corpo, dizer o quê? Corpo miserável, você ia morrer debaixo do jugo, da opressão de Faraó. Você ia trabalhar como escravo, humilhado. Você ia sofrer. Agora que eu estou tendo uma liberdade de poder sentir o cheiro de Canaã, tu quer me levar a afrontar o Deus da minha salvação? Não será assim. Mas eles, olhando o cenário, falou: vamos fazer sim, nosso corpo merece. E a Bíblia nos diz que Deus não se agradou deles. E o que é que Paulo está dizendo para aquela igreja? Essas coisas aconteceram como exemplo. Por isso que eu dou murro no meu corpo. Jesus não veio ainda? Ele está lá em cima e as pessoas estão dizendo que ele não vai voltar? Nada, eu continuo esperando, meu amigo, com paciência no Senhor. Eu continuo fazendo aquilo que Ele mandou. Aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é justo, seja mais justo ainda. Mas aqueles que querem viver uma vida contrária, que viva. Porque quando Ele vier, Ele vai dar segundo a obra de cada um. Não foi isso que aconteceu? Quando Moisés desceu, ele falou: quem é do Senhor, passa para cá. Quem foi aqueles que saciaram a sua carne e desonraram a Deus, venha para cá. E a Bíblia vai nos dizer o que aconteceu. Dessa forma para nós. E ele vai dizer mais: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Por quê? Porque se não quer viver a vida de Deus, automaticamente, aqui foi literal, mas já está morto aos olhos de Deus. Porque
Jesus falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos, seus próprios mortos, porque não quis Jesus Cristo. Mas ele falou para o homem: mas você vem e me segue. Então aqui naquele dia, quando eles não agradaram a Deus, morreram 23.000. Ora essa. O Deus de amor, como é que isso aconteceu? O Deus de bondade, graça. Mas quando Deus nos tira de uma situação adversa, quando Deus nos tira de uma situação em que nosso pai e nossa mãe, ninguém pode fazer, Ele quer que nós trilhamos por um caminho em qual Ele quer ser glorificado na nossa vida. Mas eles não quis isso para com Deus. Eles que levantaram Deus segundo a imaginação deles e começaram a farrear e a viver aquilo que afronta a Deus. Então Deus falou: vocês já iam morrer no Egito mesmo, né? Então vocês vão morrer logo aqui. E a Bíblia nos diz que 23.000 morreram porque desagradou a Deus. Agora a Bíblia está nos dizendo mais. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos pela serpente. E não queixe, como algum deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Veja que Paulo está falando do mesmo Deus. Se nós abrirmos a Bíblia aqui, vai estar lá, você ir de Apocalipse, voltando, Judas, para você ver. É o mesmo Deus. Judas, no capítulo 1. Está escrito assim. Embora, Judas capítulo 1, versículo 5. Embora vocês estejam cientes de tudo de uma vez por toda, quero lembrar-lhe que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja, que Judas está falando para lembrar aquele povo. Veja, é importante vocês voltarem a lembrar do que aconteceu de um povo que Jesus tirou. Esse mesmo Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus está aqui, Paulo trazendo para aquelas pessoas. Por isso eu entendo que Jesus, Ele pode fazer na minha vida, eu não dou brecha. Por quê? Porque Ele enviou serpentes para matar aqueles que não queriam agradá-lo. Ele enviou o anjo destruidor. E Ele continua dizendo: essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritos como advertência para nós, sobre quem está chegando o fim do tempo. E eu meditando nessa passagem, cheguei aqui no capítulo de Jó, dessa forma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem veio apresentar? Quem veio apresentar diante do Senhor? Os filhos de Deus. Veio também Satanás. A Bíblia nos diz que Deus criou os anjos celestiais. Deus criou para ser glorificado, para que esses anjos viessem estar servindo, ministrando, louvando, exaltando, prestando para Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então esses anjos tinham acesso, e está nos dizendo que era como filho. Quando os filhos de Deus vieram, veio também Satanás.
Agora a Bíblia nos diz, aqui para nós, em Apocalipse, dessa forma: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. O que significa isso aqui? A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas. Que Deus deu para os anjos aquilo que ele deu para o apóstolo Paulo, aquilo que ele deu para os israelitas. Vocês têm a oportunidade de me agradar. Então somente me agrade. Faça aquilo que me agrada. Obedeça a minha vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha vontade prevalece, e aqui na terra também. Lá no céu apareceu a serpente, Satanás, o acusador, e ele decidiu: eu subirei acima das estrelas. E ele desejou usurpar o lugar de Deus, a criatura. E a Bíblia nos diz que Deus, vendo, lançou por terra. Agora, ele conseguiu fazer algo. Ele conseguiu chegar até os anjos, aquele que nós olhamos agora em Jó, os filhos, e dizer: você cola comigo nessa. Vamos fazer esse plano, tomar aquele trono, e eu serei como Altíssimo. E os anjos disse sim, sendo que era criatura, limitado. Mas Satanás, com a sua astuta cilada, conseguiu colocar na cabeça daqueles que eram puros. Lá não tinha fama, lá não tinha aplauso, lá não tinha bens materiais, lá não tinha riqueza, ouro, prata, lá não tinha glamour. E ele conseguiu colocar na cabeça daqueles anjos, o que é que aqueles anjos desejavam? Para desejar, dizer assim: tá bom, eu quero. E o que vai ter? O que é que esses anjos iam ter? Porque Satanás falou que ia sentar no trono. Eles iam continuar sendo o mesmo, servindo agora só o acusador, o adversário, o dragão, a antiga serpente, debaixo de uma mentira novamente. Olha, e não é isso que o homem quer viver? Não foi isso que Deus fez com o povo, tirando eles do Egito, para viver a vontade de Deus? Mas eles levantaram um Deus. Quem é esse Deus que ele levantou? Senão Satanás. Para dizer: foi ele que nos tirou, foi ele que nos salvou, foi ele que nos deu aquilo que nós pedimos, foi ele, gente. Ele nos dá liberdade de beber, de farrear, de fazer tudo o que nosso corpo quer. Você consegue ver isso aí fora? Esse Deus mentiroso, disfarçado para as pessoas, e as pessoas abraçando. Você consegue ver? Vocês estão entendendo, irmão? Tudo aquilo que desagrada a Deus e você acha que é normal, você tem que olhar. Não, Paulo está dizendo: essas coisas aconteceram e pode acontecer com você. Não se deixe enganar. Se vai desagradar a Deus, vai ter consequência. O diabo, ele não vai aparecer, ele vai enviar situações, coisa, pessoa, meio, para tentar roubar, como ele fez com os anjos lá no céu, e conseguiu arrastar um terço com ele. Mas aqui na terra, muito mais, tanta coisa que os nossos olhos desejam, muito mais ele vai conseguir. Então nós devemos estar o quê? Atento. O nosso corpo vai desejar isso, mas nós devemos lutar, alimentar o nosso espírito, e muitos não querem fazer isso. Estão propícios, irmão, a ser reprovado. Aqueles filhos que lá do céu estavam,
Deus ele permitiu que fosse. E a Bíblia nos diz dessa forma. Em Apocalipse capítulo 2 ainda, 12, do versículo agora 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que é o mesmo, né? O sedutor de todo mundo, ele é o sedutor. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que isso significa? Eu não consegui lá, mas agora eu vou continuar meu plano aqui, fazendo com que o homem tire os olhos de Deus e olhe para mim. E com ele está os anjos caídos. E por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós estamos vendo Deus querendo que nós acreditamos o que Ele falou, que está escrito lá no passado, é para nós agora, que estamos vivendo nos últimos dias. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caiam. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode supor. Paulo está dizendo com toda a convicção, tudo que sobrevém sobre a sua vida, Deus ele permite até o ponto que você pode supor, mas quando for tentado, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possa suportar. Deus, diante das tentações, Ele vai te dar um escape. Agora muitos olham para o escape e falam, não, eu vou provar dessa tentação. E quem é o que está enviando essa tentação? Porque Deus não tenta. É aquele que quer roubar você de Deus. E quando nós olhamos essa advertência de Paulo, ele quer que a igreja olhe para este mundo com o olhar de Cristo. Para nós seria impossível. Seria impossível nós olharmos para esse mundo e dizer, como é que eu vou fazer isso? Mas Jesus veio desfazer a obra do diabo. Jesus veio dizer, eu venci o mundo. Se vocês permanecerem em mim e minha palavra permanecer em vós, vocês também vão vencer. Se vocês me seguir, vocês não vão andar em trevas. Por quê? Porque eu sou a luz do mundo. E quando nós olhamos o Evangelho de Jesus Cristo, foi tudo isso que Paulo fez. Paulo viveu Cristo. E ele disse claramente, o viver para mim agora é Cristo na terra. Porque quando eu não vivo Cristo, eu estou vulnerável ao tentador, ao astuto, o sedutor, que veio para querer roubar, assim como ele fez lá no céu, os filhos de Deus. E quando estava meditando nessa passagem de Paulo, que ele dá murro no seu corpo, ele esmurra o corpo. Eu queria que você abrisse para nós lermos uma passagem que está escrita em Números, em nome de Jesus. No capítulo 20. Números 20.
Todos acharam? Aqui, este povo, ao qual o apóstolo Paulo está dizendo, eles conseguiram fazer algo. Eu quero que você entenda. Toda a congregação, vai dizer para nós, dos filhos de Israel, chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês. E o povo ficou em Cádiz. E ali Miriam morreu. E ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Provavelmente lá atrás. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? Por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer este lugar terrível, onde não há cereais, nem figo, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhe apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e junte o povo, você e Arão e o seu irmão. E diante do povo fale a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão, a vara, que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Aquela rocha representa quem, igreja, que nós vimos Paulo falar lá no início? Aquela rocha representa Cristo. Então Moisés lhes disse, era para ele fazer o contrário, pegar aquela vara e fazer o contrário. Mas Moisés lhe disse, nosso pensamento aqui, ele vai dizer para quem? A ordem de Deus, fale a rocha. Então Moisés lhe disse: agora escute, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saiu muita água da rocha. Saíram muitas águas da rocha, e a congregação e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amado, existe um povo rebelde, um povo em que Deus tirou de uma situação ruim, que está caminhando, e Moisés foi escolhido para conduzir aquele povo. Tudo o que Deus queria era que Moisés se alegrasse com o povo, um povo grato, um povo confiante, um povo destemido, porque tinha do seu lado um Deus que tirou eles daquele lugar de sofrimento. Tudo que Deus queria ver em Moisés é satisfeito por ter um povo tão disponível a querer honrar a Deus, servir a Deus. Mas um povo agora que se volta contra Moisés e começa a contar conto da carochinha, dizendo que comia figo, que comia e chupava muitas frutas lá,
que desfrutava como se estivesse vivendo como faraó no Egito. E dizendo a Moisés, porque o Senhor não trouxe para cá? Ao ponto de Moisés ficar tão indignado e até Deus. Essas coisas aconteceram como exemplo. E foram escritos para nós. Estamos vivendo nesse tempo. E Moisés, ao falar com Deus, Deus olha para Moisés e vê a aflição dele. Tá, Moisés, então faz assim, você vai novamente e fale à rocha. E a rocha vai te dar água. E eu, com certeza, Deus pensando, eu serei santificado. Porque eles verão que não foi você, não foi a sua ação, não foi a sua forma de bater na rocha, mas foi a forma de você mostrar que Deus, Cristo está com eles. Se eles obedecerem, vai acontecer muita coisa boa daqui para frente, depois que eles saíram do Egito. E a Bíblia nos diz que Moisés, ali de santificar a Deus, na obediência da palavra de Deus, ele vai e faz contrário. Se ele pegasse aquela vara e desse nas costas dos homens, não era? Batesse, era melhor, ele saciava a raiva, mas ele bateu em quem não deveria. A rocha que representa, que simboliza Cristo. Amado, isso serve para mim também, como pastor. Não irei bater na rocha para satisfazer a vontade de quem é ingrato. Não irei afligir, não irei fazer com que Cristo se entristeça por mim, por querer dizer, Senhor, faça o que eu estou te pedindo para eles crer que eu sou pastor, senão o Senhor não fizer, eu vou deixar. Não. Deus já tem, vai dizer a Bíblia, preparado um dia para os rebeldes. Deus olhou e disse para Moisés assim, Moisés, você não vai entrar não, porque você foi também rebelde, você não obedeceu a minha palavra. Mas nenhum desses aí, entrarão na terra, vão todos morrerem rodando no Egito. Mas não foi escolhido, não foi tirado do Egito, não beberam do maná, não foram batizados, não passaram, mas quis saciar mais a sua carne do que o seu espírito. Porque não só de pão viverá o homem, Moisés, mas de toda palavra que procede da minha boca. E eles não me honraram, certamente morrerão nesse deserto. Essas coisas aconteceram e foram escritas para nós, irmão. Deus está nos conduzindo para um lugar melhor. Vão aparecer situações em que nossa carne vai gritar, necessidades virão, mas se nós olharmos para Ele, Ele vai dizer na sua palavra, nenhuma tentação será maior do que aquilo que eu sei que você pode suportar. E eu tenho te dado escape, e você deve abraçar esse escape. Paulo entendeu isso, e nós precisamos entender. Estamos caminhando, e precisamos obedecer a palavra de Deus, porque agradar a Deus é sinônimo de vida para nós. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar pela tua vida, para que você confie na palavra de Deus. Já aconteceu lá no céu. Já aconteceu lá no céu. A Bíblia diz que lá no céu Deus não segurou nenhum filho rebelde que quis